Olá pessoal, neste vídeo eu vou iniciar um novo quadro aqui no meu canal do YouTube, que é sobre leitura acompanhada. Eu vou escolher um capítulo de um livro ou um trecho de um livro para ler conjuntamente com vocês e discutir os pontos principais das informações lidas durante o vídeo. Isso é uma forma também de incentivar as pessoas ao hábito da leitura e ao mesmo tempo de instigar a reflexão de informações relevantes para nossas vidas e que tenham uma aplicabilidade prática e proveitosa para todos nós. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Eu vou deixar no link aqui embaixo o link do livro para que vocês possam baixar e acompanhar a leitura conjuntamente comigo, que eu vou fazer agora. E espero que vocês curtam o vídeo. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal. O livro que eu vou ler hoje é sobre... O título dele é Fique Rico Mesmo Começando Tarde, de David Beck. O link está na descrição aqui do vídeo e ajuda vocês a acompanhar a leitura e ao mesmo tempo se ater mais às informações que serão passadas aqui. Eu vou ler o capítulo 7, cujo título é Cuidado com consultores de dívidas que dizem não visar aos lucros. É só 6 páginas, rapidinho, no instante a gente lê e discute rapidamente essas informações. Vamos lá, acompanhe. Se você está começando tarde e deve bastante, talvez precise de ajuda profissional. Por quê? Porque os problemas causados pelas dívidas são os piores. Eles podem enfraquecer o seu espírito, abater a sua coragem, ameaçar o seu casamento e até mesmo arruinar a sua saúde. A boa nova é que, para quem se acha impotente diante desses problemas, há lugares chamados consultorias de crédito, a que se pode recorrer para pedir ajuda. A má notícia é que há um número cada vez maior dessas empresas tentando se aproveitar de pessoas endividadas. Não se passa um dia sem que a caixa de entrada do meu e-mail fique cheia de ofertas fajutas do tipo, abre aspas, livre-se das dívidas, fecha aspas, ou, abre aspas, recupere o seu crédito, fecha aspas. Este capítulo tem como objetivo ajudá-lo a entender melhor em que casos as consultorias de crédito podem ser úteis e o que podem fazer para ajudá-lo ou para prejudicá-lo. As verdadeiras consultorias de crédito fazem basicamente 2 coisas. Elas o ajudam a resolver seus problemas atuais, negociando com seus credores para conseguir taxas de juros mais baixas e planos de pagamento mais viáveis, e procuram evitar problemas futuros, ensinando-lhe algumas técnicas básicas de administração financeira. Tudo aquilo que a gente não aprende na escola, educação financeira, alguém se predispõe a nos ajudar, a ensinar, evidentemente, não de graça. Até aí, nenhuma novidade. Dependendo da sua situação, uma boa consultoria de crédito deveria lhe oferecer de tudo, de conselhos simples sobre a administração do dinheiro, no pior dos casos, a sugestão de procurar um advogado especializado em processos de falência. Como se houvesse bons advogados especialistas nesse assunto por aí, e a torta direita. E como se advogados também não cobrassem por suas consultorias depois de seus longos anos de estudo. Ou seja, quem está endividado contratar mais serviços ainda é um tiro no pé, não tem condição para isso. Continua na leitura. Um serviço que todas oferecem é o, abre aspas, Plano de Gerenciamento de Dívidas, fecha aspas, ou Debt Management Plan, ou DMP. Um plano desses pode ser a salvação quando a situação é muito ruim. Quando, por exemplo, você não tem como fazer nem o pagamento mínimo ou não consegue renegociar as taxas de juros. A empresa, então, desenvolve um plano de pagamento com os credores, muitas vezes conseguindo também suspensão de multas por atraso e taxas de juros mais baixas. Implementando o plano, você passa a fazer apenas um único pagamento mensal para a empresa de consultoria, que repassa o dinheiro para os credores. A questão, gente, só fazendo uma pausa aqui, é que se você não planejar antes de fazer alguma coisa, se endividar, se planejar e se precaver em relação a como você vai pagar pelas dívidas que você contrai, depois que a bomba já está na sua mão, não tem o que fazer. É você ver a melhor forma que você tem que fazer para pagar imediatamente.
Se você não tem emprego, buscar um serviço autônomo. Se você já tem um serviço autônomo, algum emprego, buscar uma renda extra, buscar um trabalho extra e assim por diante. Diminuir, cortar gastos e cada um vê a sua realidade. Obviamente, há pessoas que têm mais facilidade para trabalhar, procurar trabalhos e obter uma segunda, terceira fonte de renda, outras não. Há pessoas que precisam contar com a ajuda de terceiros, enfim. Porém, chegou no momento em que você se endivida, um planejamento não seria necessariamente uma coisa mais coerente, porque planejamento a gente prevê que algo seja realizado a médio e longo prazo. Todo planejamento, para entrar em execução, precisa de um espaço de tempo de médio e longo prazo, porque o que foi planejado precisa ser revisado, precisa ser reanalisado. Quando você está com um problema urgente, como é o caso de uma dívida em andamento, com juros e multa rolando, as medidas para se livrar desse percalço tem que ser de forma imediata. E, obviamente, sem senso de discernimento quanto ao que fazer, muitas pessoas não ficam literalmente paralisadas, sem saber o que fazer, e outras tantas, e até de forma mais irresponsável, acabam se endividando além do que já estão endividadas. Então, nesse momento, é preciso manter a calma, cada um a seu jeito, da sua forma, e buscar mais informações para saber lidar com esse nível de endividamento e tentar se livrar disso o mais rápido possível. Continuando a leitura. O problema dos planos de gerenciamento de dívidas. Agora fala desse problema do plano de gerenciamento de dívidas. Página 89 aí para quem está lendo. Né? Acompanhe a leitura aí. Esses planos podem ser uma grande coisa para consumidores enterrados em dívidas. Se forem usados e administrados corretamente, infelizmente os maus profissionais que parecem ter invadido o ramo da consultoria de crédito na última década não fazem nenhuma dessas duas coisas. Para esses exploradores, esses planos servem apenas para separar consumidores desavisados do dinheiro suado deles. As consultorias de crédito legítimas cobram pequenas taxas do cliente para administrar o plano. Essas taxas não devem passar muito de $50. Ele está falando aqui, fazendo a abordagem dele aqui, porque o livro foi traduzido. Mas no Brasil, $50 dá pouco mais de R$250. Ou seja, para quem já está endividado, isso é uma consultoria inviável. $50 no início e $25 mensais. Já baixa um pouco, mas não faz diferença. Para quem está endividado, a última coisa que precisa é se desendividar. Não existe, pelo menos até hoje, eu nunca ouvi falar de uma consultoria, dando uma pausa rápida aqui, para fazer um breve comentário. Eu nunca ouvi falar de uma consultoria ou de uma ajuda de crédito de pessoas que ajudam alguém a sair da dívida, ensina ou mostra essas pessoas como se rentabilizar e a partir do lucro que essas pessoas obtêm, obter uma comissão ou obter de volta o pagamento pelo investimento que fez ao dar a consultoria. Isso seria mais viável. Agora, cobrar de pessoas um mínimo financeiro ou uma taxa que seja lá quanto que for, para pessoas que já estão endividadas, eu acho isso de uma desumanidade sem tamanho. É mais ou menos como você pedir ajuda a alguém que está precisando de ajuda. É mais ou menos como se você fosse prestar um socorro a alguém que está amarrada, sequestrada, pedindo que ela lhe faça algum tipo de contraponto ou favor, embora ela esteja naquela situação de desespero, de total vulnerabilidade. Cada um tem a sua concepção. Na prática, esse tipo de consultoria, na minha humilde concepção, é completamente inviável. Continuando a leitura. Elas recebem também uma espécie de comissão dos credores, que lhes dão uma porcentagem do dinheiro que a agência pega de você e passa para eles. A ideia é que, sem um plano de gerenciamento de dívidas, os credores não receberiam nada. Observem que eles prometem obter uma devolução, dar uma devolução daqueles que cobram de você. É parecido com o imposto de renda. É cobrado um imposto de renda e depois faz uma espécie de restituição daqueles que você pagou. Mas, para evitar essas idas e vindas, principalmente para quem está endividado precisando pagar dívidas e que não pode se descapitalizar por nada, essa é outra sistemática que também se torna completamente inviável na prática.
Não sei se aqui no Brasil existe alguém que trabalha dessa maneira, mas é como uma coisa completamente inviável. Em termos de ajudar as pessoas a se endividar menos, há quem ofereça créditos por juros menores. Mas, na minha humilde concepção, isso é a mesma coisa que sair de um cano e entrar em outro. Você sai de uma dívida com juros X e vai para outra Y, mas se você não pagar essa outra dívida, esse outro empréstimo, esse outro endividamento, da mesma forma você vai acabar incorrendo em multas, em juros, em encargos de toda maneira. Continuando a leitura. Ainda na página 89, acompanha aí. Infelizmente, como esses planos geram receita, profissionais inescrupulosos tentam empurrá-los para qualquer pessoa, mesmo para quem não precisa. Além disso, cobram taxas inescrupulosamente altas. Pressionam o cliente a lhes fazer doações voluntárias, entre aspas, e chegam até a subtrair dinheiro dos pagamentos do cliente sem que este fique sabendo. Como eu falei, e esse autor teve a hombridade de revelar agora, essas consultorias de crédito são uma furada total. Continua a leitura, página 90. Acompanha aí, gente. Thomas Leary, da Federal Trade Commission, definiu as práticas enganosas e ilegais, entre aspas, típicas de consultorias de crédito corruptas. Eram elas, entre outras. Primeiro ponto. Taxas ilegítimas ou contribuições voluntárias, entre aspas. Algumas empresas cobram taxas excessivas que são automaticamente deduzidas dos pagamentos sem o conhecimento do cliente. Outras convencem o cliente a fazer doações, escondendo nas letras miúdas do contrato uma linha que diz, abre aspas, concordo voluntariamente e contribuem com o pagamento mensal. Fecha aspas. Segundo ponto. Promessas impossíveis. Algumas empresas anunciam seus, abre aspas, planos de gerenciamento de dívidas, fecha aspas, dizendo que conseguem dos credores reduções ridiculamente altas nas taxas de juros, nos pagamentos mensais ou na dívida em geral. Alegam também, falsamente, que tem como eliminar informações negativas, porém legítimas, da sua ficha de crédito e exageram a economia que você fará aderindo a um plano de gerenciamento de dívidas. Segundo ponto. Conselhos, abre aspas, tamanho único, fecha aspas. Algumas empresas dizem que oferecem orientação sobre a administração financeira aos clientes, quando na verdade inscrevem todos eles nos planos indiscriminadamente e sem qualquer orientação. Quarto ponto. Protelação dos pagamentos. Protelação, para quem não sabe, é a mesma coisa que adiamento. Ou não pagamento aos credores. As piores agências não têm pressa nenhuma de passar o seu dinheiro aos credores, já que no meio tempo podem investi-lo e ficar com os rendimentos. As piores de todas simplesmente embolsam o dinheiro e desaparecem. Como você continua responsável pelas dívidas, as multas e os aumentos nas taxas de juros decorrentes do atraso, além da possibilidade do seu nome ir parar numa lista de inadimplentes, podem destruir as suas finanças, já estão abaladas, sem falar na sua ficha de crédito. Evidentemente, por uma questão lógica, se você está endividado, a última coisa que você pode fazer é devolver esse dinheiro para um caminho diferente daquilo que você está devendo. Então, só por essa simples noção, você evitaria de perpassar por todos esses problemas, por todos esses contratempos que, para quem está endividado, o tempo corre de uma maneira avassaladora. A outra subseção desse capítulo se chama Como as consultorias de crédito se aproveitam de milhões de consumidores. Vamos ler juntos? Vamos ler sim, mas só no próximo vídeo, tá? Eu espero que essa leitura acompanhada para você tenha sido útil de alguma maneira, que você se motive a continuar lendo esse livro. E além desse livro, eu também vou trazer outros livros para a gente ler juntos. E espero que essas informações tenham sido úteis para vocês de alguma maneira. Até o próximo vídeo que nós vamos dar continuidade a essa leitura. Até logo, um grande abraço, tchau!